Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quinta-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá, mais um dia seguindo aqui nosso CimaPix, pessoal. Interessante que nas outras semanas lá a gente fez segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias a gente fez hashi, então provavelmente o hashi é de mais fácil entendimento, né? Como aqui a gente só está fazendo terça, quinta e sábado, vai ficar um pouquinho mais difícil. O CimaPix já é um exercício diferente, né? Mas para quem é acadêmico da mente, estamos à disposição aí para tirar suas dúvidas, quem tiver. Por enquanto a gente vai só resolvendo junto, lembrando das regras e objetivos do jogo. O CimaPix é um jogo que se apresenta na tabela que vocês estão vendo aí, com várias bolinhas as tabelas se apresentam, estão vendo? Tem bolinha amarela, tem bolinha azul. Essa é a nossa página número 3, pessoal. Eu já vou até ampliar esse aqui do topo, que é o que a gente vai realizar junto hoje. Os dois daqui dessa página a gente vai realizar hoje, mas vamos conversar aqui sobre nossas regras e objetivos com esse ampliado. Então, como eu dizia, as bolinhas, pessoal, elas pertencem a grupos. Cada bolinha vai pertencer a um grupo, nunca vai ter um grupo com duas bolinhas. Cada bolinha tem sempre um único grupo. A cor do grupo é relativa à cor da bolinha, então se a bolinha é azul, o grupo vai ser azul. Se a bolinha é branca, o grupo vai ser branco. Nesse caso a gente tem bolinha amarela, então o grupo vai ficar amarelo. E ela tem que ficar sempre centralizada no grupo de forma simétrica. Isso é, se ela está no meio de um quadrado ali, e para um lado ela tem 2 espaços, para o outro lado ela vai ter 2 espaços também. Esse exemplo está sendo até colocado aí na apostila e vai ser o mais complicadinho da gente entender. O que é isso de rotacionalmente simétrico, né? Mas espero que com os exemplos a gente vá conseguindo aprimorar a nossa técnica aqui. Olhando para essa tabela de cima, por exemplo, estou olhando aqui, ó, por exemplo, essas bolinhas aqui de cima, elas estão bem apertadinhas, uma muito próxima da outra. Como eu sei que só tem uma bolinha por grupo, isso já me dá alguma certeza. Por exemplo, essa bolinha aqui do canto, eu estou vendo que ela não pode crescer para baixo, porque já tem uma amarela aqui ocupando essa casa. Se ela não pode ir para baixo, também não pode ir para cima. Se ela não pode ir para a esquerda, porque está limitada pela tabela, então ela não pode ir para a direita. Para ela ficar simétrica, só pode ser um grupo sozinho aqui. A mesma coisa essa bolinha amarela do lado. Para baixo não pode, já tem uma bolinha preta. Para a esquerda não pode, tem uma bolinha azul. Se não pode ir para baixo, não pode ir para cima. Se não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda. Para ela ficar simétrica, só ocupando o quadrado certinho e ela no centro do quadrado. E aí já apareceu uma banguelinha aqui, ó. Esse quadrado em branco, ele não pode ficar em branco no fim do jogo. Ele tem que pertencer a alguém. E eu tô vendo que ele só pode pertencer a esse grupo amarelo aqui. Só que para ficar simétrico, se eu tenho aqui, ó, 2 para cima a partir desse amarelo, a partir desse mesmo amarelo eu tenho que ter esses mesmos 2 para baixo, certo? Aí eu posso garantir, ó, que se aqui não tem outro jeito, para baixo vai ficar simétrico assim. E aos pouquinhos a gente vai cercando outras bolinhas. Veja essa azul aqui, ó, ela não pode crescer mais para cima, então para baixo eu fechei. Ela não pode crescer para a esquerda porque a tabela está fechada, então não pode crescer nada para a direita também. Mais um grupo que a gente descobre aqui. E essa preta de cima, ó, para cima já tem um grupo amarelo, para a esquerda e para a direita também, então ela tem que ficar sozinha. A mesma coisa com a outra pretinha, ela está toda cercada. Para ela ficar no centro do grupo, só se ela ficar sozinha no quadrado, simétrica. A mesma coisa com a azul lá de cima, ó, só tá ela e o resto está tudo cercando em volta. Então ela, para ficar simétrica, só pode ser aqui, ó, no centro do grupo. E é por isso que eu gosto de quando as bolinhas estão muito próximas assim, porque elas vão ajudando. Por exemplo, essa amarela aqui agora, ela não pode crescer para cima, então eu poderia fechar para o lado de baixo também. Ela não pode crescer para a esquerda, então eu não poderia continuar para a direita, eu fecho também. Mais um grupo que eu descubro aqui. Essa do lado, ó, azul. Estou vendo que para cima ela só pode crescer um quadrado. Então para baixo, apesar de ter espaço, não pode crescer mais do que 1. Eu fecho aqui no 1. E se ela está cercada aqui para o lado esquerdo, eu vou fechar para o lado direito também para que ela fique no centro do grupo simetricamente. Aqui em cima eu estou vendo que essa bolinha azul está cercada em cima, ó, porque acabou a tabela. Então embaixo ela não pode crescer muito. Para que ela fique simétrica, só se eu fechar desse lado. Essa bolinha aqui, ó, para a esquerda, não pode crescer mais nada, né? Então para a direita ela não vai poder usar essa casa aqui, senão não vai ficar simétrico. Então fecho aqui. Para cima está fechado, então eu fecho para baixo também. Essa bolinha azul aqui do canto, ó, se ela está fazendo uma quina aqui, ela não pode crescer nem para a direita nem para cima. Então para esquerda e para baixo eu posso garantir e fechar. Acontece aquele banguelinha que a gente viu lá no começo também, né? Esse espaço aqui tem que pertencer a algum grupo. E só pode pertencer a quem? Só pode ser a esse grupo azul aqui, né? Só que para esse grupo azul poder pegar esse espaço, ele fez o quê? Veio uma para o lado e subiu outra. Então aqui, ó, para fazer a mesma coisa tem que vir uma para a direita e descer a outra. Novamente essa espécie de Z
aqui, ó, formando um grupo simétrico. E isso muito aqui por cima, a gente poderia olhar lá por baixo, que a gente falou, as bolinhas que estão muito próximas, elas se ajudam. Olha aqui essa azul, como é que ela está cercada por outras bolinhas. Para os lados ela não pode crescer, eu sei que ela vai ter que ser assim, ó, pequenininha. Para baixo, se ela crescer aqui, ela vai ocupar esse espaço que é do outro grupo de baixo. Então ela não pode ir além de um quadrado só. Se ela já foi um quadrado e fechou, para cima ela vai ser um quadrado e fechou. Estou olhando aqui embaixo, esse azul está cercado pelo limite da tabela, então para cá ele não vai poder crescer muito. Para a direita ele se limita ao branco aqui, então é um quadrado para a direita e fecha, não pode crescer mais que isso. A mesma coisa para a esquerda, então, um quadrado para a esquerda e fecha. Isso faz com que esse espaço aqui em branco, ó, fique vazio e só possa ser preenchido por esse azul. Para esse azul preencher, ele vai descer uma, duas e fechou, né? Então, para que fique simétrico, ele sobe uma, duas e fechou também. Onde mais a gente pode encontrar a bolinha que está bem próxima? Por exemplo, ó, aqui nesse lado inferior, ó, essa bolinha amarela está cercada por várias outras bolinhas. Para que ela fique simétrica, só pode ser sozinha, concordam? Essa bolinha preta aqui, ó, está cercada para os lados. Para a direita e para a esquerda ela só tem um quadradinho para crescer. Para cima ela até tem dois, ó, mas para baixo ela não tem. Então para ela ficar simétrica eu fecho aqui embaixo e fecho em cima também do mesmo tamanho. Olha essa amarelinha aqui, ela poderia crescer essas duas casinhas para baixo? Só se tivesse essas mesmas duas casinhas para cima para que ela ficasse no meio do grupo. Mas não tem, né? Ela está cercada aqui, ó. Então para esse grupo poder ficar distribuído de maneira simétrica, é só se eu fechar embaixo também, com a mesma quantidade de espaços. Acontece com essa preta aqui, ó. Ela fechou para a esquerda com um espacinho só, então ela tem que fechar para ela fechou para a direita com um espacinho só, então ela tem que fechar para a esquerda com um espacinho só também. Se ela quiser usar esse espaço aqui de cima, ó, ela teria que ter o mesmo espaço embaixo, e não tem. Então para ficar simétrico, só se for um retângulo pequeno. Esse quadrado branco está cercado acima e à direita, então posso fechar abaixo e à esquerda. Esses dois brancos também dão certeza, ó. Tem até espaços aqui, mas para esses espaços pertencerem ao grupo de baixo, ele teria que ter os mesmos espaços para o outro lado, e não tem. Então, para cima não pode crescer isso aqui, se está no limite. E se ele cresceu uma para a esquerda e fechou, ele só pode crescer uma para a direita e fechar também. Esse espaço aqui do canto, ó, ele tem que pertencer a alguém, só pode ser ao grupo azul. Para chegar lá, ele precisa de dois espaços, então a partir do azul eu boto os mesmos dois espaços para o outro lado, centralizo ele no grupo e fechei mais uma vez um grupo. Ainda tem bolinhas aqui que não foram descobertas, por exemplo, essa amarelinha aqui, ó, o lado esquerdo dela está fechado, então o lado direito também não vai poder ser muito maior, porque senão não vai ficar simétrico. E como ela já fechou uma casinha para baixo, ela fecha uma casinha para cima também para ficar simétrico. Essa casinha aqui em branco do lado, ela só pode pertencer agora ao grupo azul, então para chegar lá ela sobe uma casa e mais um pouquinho, então essa aqui, ó, essa casa e mais um pouquinho, fechei simétrico esse azul do canto. Continuo procurando pelas bolinhas que estão próximas, que não tem muita saída. Essa amarela aqui, por exemplo, ó, se ela quisesse usar essa casa daqui para fazer um Z, ela precisaria da casa lá de cima, mas ela não tem, né? Então para que esse amarelo fique no centro do grupo, só tem essa opção. Assim como esse quadrado branco aqui de cima, ó, o branco está no meio de 4 casas. Até se eu quisesse usar essa, seria possível se eu tivesse o outro lado lá, mas como está cercado aqui pelo limite, eu posso garantir que só o quadrado branco deixa esse grupo simétrico. Esse quadrado aqui não tem como pertencer ao grupo azul, ó, porque ele não conseguiria sobrepor-se a essa bolinha branca, ele tem que pertencer a esse grupo branco. Se do branco ele subiu uma e quebrou uma para a direita, desse mesmo branco ele pode descer uma, quebrar uma para a esquerda e formar o grupo certinho ali para conseguir ocupar aquele espaço. Acaba limitando ali em cima, né? Esse espaço só pode pertencer ao grupo azul, então eu faria na horizontal aqui. Estou observando aqui, esse espaço de baixo em branco não pode pertencer a esse grupo amarelo aqui, porque para o amarelo chegar lá ele precisaria andar 2 casas, e se ele andar 2 casas para o outro lado ele já vai alcançar o branco ali. Então esse espacinho aqui só pode pertencer a esse grupo preto. Se ele pertence para baixo, simetricamente ele tem que se corresponder para cima. Fecho mais um grupo aqui. E aí isso vai imprensando cada vez mais as bolinhas aqui. Esse amarelo, por exemplo, para cima está fechado com uma casa, então para baixo eu fecho com uma casa. Para a direita está fechado bem próximo, então para a esquerda eu fecho aqui bem próximo. Esse espaço em branco só pode ser ocupado pelo amarelo. Se ele ocupa esse espaço para a direita, ele tem que ocupar o mesmo espaço para a esquerda, e aí fechou mais um.
Esse branco aqui, ó, parece até que vai ficar num quadrado, mas se ficar quadrado, ele não vai ficar simétrico, né? Ele vai ficar mais para a esquerda do grupo, ele tem que ficar sempre centralizado. Então, para que ele fique centralizado, a única opção é fazer um retângulo aqui, ó. Ah, mas aí vai deixar a casa em branco aqui. Não vai ficar em branco, ela tem que pertencer a alguém. Nesse caso, ela ainda pode pertencer a esse grupo aqui de cima. Para pertencer, o grupo foi uma pro lado e desceu duas. Ah, então, aqui ele vai uma pro lado e vai subir duas, fazendo aquele jeito de hélice que a gente viu na terça-feira, né? Mais um grupo simétrico aqui. 3 aqui, 3 do outro lado. Esse quadrado aqui de baixo ele tem que pertencer ao grupo azul, né? Então, para ficar simétrico, só esse formato de Z. Esse azul aqui, se ele crescer para cima, ele não vai poder ter esse mesmo crescimento para baixo, porque não vai ter o mesmo espaço, então eu fecho ele aqui para ficar simétrico. Essa casa só vai poder pertencer a esse grupo amarelo. Para que isso fique simétrico, é novamente aquele formato de Z, que a gente já viu, né? 2 para cá e 2 para lá. Esse preto aqui não tem muitas opções, ó. Para baixo ele já está bem rente, então para cima eu posso fechar o grupo também bem rente aqui. Para a esquerda ele cresceu uma casa, para a direita ele só cresce uma. E assim ficamos muito próximos de fechar, porque a única maneira de fazer os outros grupos simetricamente é essa. Temos aí em cima formando uma abelha, né? Vocês conseguem ver o desenho pintando aí? Hoje eu vou realizar mais um que está embaixo. No sábado a gente realiza mais 2 para finalizar. E até lá a gente vai dominar a arte desse Cimapix, jogo diferente, né? Mas agora vamos para o de baixo. E aí esse nosso de baixo aqui, finalizando a nossa quinta-feira, temos bolinhas vermelhas, pretas e azuis. Parece simples, né? O melhor lugar para começar, como a gente não tem número, como a gente estava falando lá no Hashi, então a gente procura as bolinhas que estão mais imprensadas. Por exemplo, estou vendo que nesse lado aqui, ó, tem 4 bolinhas pretas que estão bem próximas umas das outras. Essa azul aqui do meio é garantida. Só pode ser sozinha, né? Porque ela está cercada por todos os lados ali. E isso acontece também com algumas pretas, por exemplo, essa daqui do lado. Ela não pode crescer para baixo, porque já tem um grupo azul ali. Se ela está limitada para baixo, ela também se limita para cima. A mesma coisa essa bolinha daqui de baixo, ó. Ela está limitada para os dois lados. E para cima tem um grupo azul, então para baixo ela se limita também. A bolinha de cima, ó, ainda fico na dúvida se ela vai ficar sozinha ou se ela vai usar os dois espaços, porque os dois espaços dos lados estão disponíveis, então faria um retângulo simétrico. Como eu estou na dúvida, espero mais um pouco. Olho para a outra, por exemplo. A outra não pode vir para a esquerda mais nada, então para a direita também não pode mais nada. Ela não pode vir para baixo mais nada porque já tem uma bolinha azul, então para cima não pode mais nada também. Mais uma que eu fecho aí, igual a bolinha azul de baixo, ó, que está cercada para a esquerda, então eu fecho para a direita também. Está cercada para cima, então eu fecho para baixo também. Assim como ocorre com aquela bolinha lá do lado esquerdo, ela está cercada para cima e para a direita, né? Então para cá, para a direita eu vou cercar também, e para cima coloco ela simétrica aqui, uma mesma casa para baixo. Gosto de bolinhas imprensadas, por exemplo, aqui no canto, ó. Essa azul não pode crescer para cima porque já tem um grupo aqui que pertence a essa bolinha azul, então eu cerco ela. Ela não pode crescer para baixo nem para a esquerda também. Mais uma que só tem uma opção. Essas vermelhas também, ó, porque eu estou olhando essa daqui. Para a direita não pode, está fechada na tabela, então para a esquerda eu fecho. Para cima fechou com azul, então para baixo eu fecho também. Aqui mais uma vez, para a direita fechou, né? Então para a esquerda eu fecho também. Para que ela fique simétrica, não pode ir nem para cima e nem para baixo, para não atrapalhar aqui. Deixo ela sozinha. E isso me ajuda com o grupo azul de cima, ó. Ele fechou para baixo aqui depois de uma casa só. Então para cima ele vai fechar depois de uma casa só também. Se ele crescer muito para cima vai ficar assimétrico. E como ele já está limitado aqui, ó, pelo limite da tabela para a direita, eu posso fechá-lo aqui num quadradão e pronto, tá? A bolinha centralizada simetricamente. Esse grupo aqui, ó, esse espaço, só pode pertencer ao grupo preto. Para esse grupo preto se projetar até lá, ele tem que crescer 3 casas para o lado, então a partir dele eu boto mais 3 lá para o outro lado e fecho. Consigo descobrir assim simetricamente esse grupo preto aqui. As bolinhas aqui embaixo estão mais espaçadas, então eu vou priorizar as bolinhas aqui de cima, porque é onde elas me dão mais certezas. Vejam essa azul aqui de cima, ó. Ela não pode crescer nada para cima, então posso fechar para baixo. Não pode crescer mais nada para a esquerda, então fecho para a direita também. Essa bolinha azul, ela tem até uma casa para a direita, mas ela não tem essa mesma casa para a esquerda. Então, para ficar simétrica, é só se ela ficar sozinha. Essa bolinha preta aqui do canto, ó, como ela não pode crescer mais nada para cima, então para baixo ela vai ficar com uma casa só. Como ela não pode crescer nada para a direita, para o lado ela vai ficar uma casa só. E assim a gente vai descobrindo, né, de grão em grão,
Como essa azul aqui, ó, ficou limitada para cima e para a direita, a gente limita ela para baixo e para a esquerda. Essa bolinha azul aqui, ela está limitada também, de modo que para ficar simétrica é só se ela ficar sozinha. E aí vale até a pena a gente dar uma olhada aqui no canto, porque eu estou vendo que aqui em cima tem um espaço que está vazio e ele tem que pertencer a algum grupo. Mas não é daqueles casos que só pode pertencer a um, né? Aparentemente pode pertencer a essa bolinha aqui, ela vai ter que subir e entrar ali, ou então pode pertencer a essa bolinha azul aqui, ó, que também poderia subir e entrar lá. Só que para pertencer a essa bolinha azul, eu precisaria ter o espaço simétrico, né? E assim, 3 casinhas para cima, eu não tenho essas mesmas 3 casinhas, ó, para baixo. Então, como é que eu conseguiria ocupar esse espaço com essa bolinha azul e deixar o grupo simétrico? Não teria como. A única maneira é ocupar com essa bolinha aqui, ó, andar 2 para o lado e quebrar uma casinha para cima, e a partir dela fazer a mesma coisa para o outro lado, andar 2 para o outro lado e quebrar uma casinha para baixo. Fiz essa hélice aqui novamente simétrica. Essa preta fica cercada de modo que ela tem que fechar aqui sozinha. Essa forma vai ficar interessante porque só ela pode ocupar essa casa de cima, então simetricamente só ela poderia ocupar essa casa aqui de baixo, né? E aí eu teria que fazer esse grupo, mas só ela também pode ocupar essa casa aqui da esquerda. Então, simetricamente eu também tenho que fazer ela ocupar a casa lá da direita e ela vai ficar assim, ó, com esse formato simétrico aqui, ó. Veio que para a mesma coisa que ela tem do lado direito, ela tem do lado esquerdo. E eu continuo resolvendo as outras bolinhas. Ó. Essa daqui ela fica cercada de modo que só pode ficar num grupo de 2 quadrados, centralizada. Essa azul aqui de baixo também, ela tem espaço para a direita, mas não tem simetricamente o mesmo espaço para a esquerda. Ela tem espaço para baixo, mas simetricamente não tem o mesmo espaço para cima, então tem que fechá-la aqui. Observando esse espaço vazio aqui, ele poderia até pertencer ao preto, mas lá do outro lado, embaixo, ó, ele não tem a mesma opção simétrica, então ele só pode pertencer ao vermelho, e para que ele pertença ao vermelho, ele quebra uma para o lado e fecha. Então aqui ele vai fazer esse mesmo formato simétrico. Esse preto, como ele não pode usar essa casa aqui, ó, porque não tem a mesma opção em cima, ele tem que ficar quadrado para ficar no centro do grupo. Essa casa vai ter que pertencer ao vermelho aqui embaixo. Para ficar simétrico, o formato só vai poder ser esse daqui, ó, porque do vermelho quebrou uma para a direita, subiu. Do vermelho quebrou uma para a esquerda e desceu. Simétrico, aquele Z que a gente já conhece. Aqui embaixo, ó, esse azul fica cercado de modo que, para ficar simétrico, só se ele ficar sozinho. E isso acontece aqui mais ou menos em cima também. Ó. Esse vermelho está cercado para cima e para a direita. Então, para a esquerda e para baixo, eu poderia fechá-lo também. Estou olhando aqui para esse azul, ele não pode ocupar esse espaço de cima, porque para baixo ele não tem essa mesma opção simétrica. Ó. Então, esse espaço de cima aqui ele só pode ser ocupado por essa bola vermelha. Se ela, para chegar lá, tem que sair 2 casas para a esquerda, eu posso garantir que ela vai ter também essas mesmas 2 casas para a direita. Outra coisa que eu sei também é que esses 2 grupos aqui eles podem necessariamente se separar. Inclusive isso é uma coisa que eu poderia fazer entre os grupos, por exemplo. Ó, isso aqui são grupos que não vão se misturar, né? Então eu poderia certamente colocar um tracinho entre eles. E aí, olhando, por exemplo, para esse espaço aqui, o único que pode ocupá-lo é o vermelho, né? E se ele chega um para cima e fecha, esse para baixo aqui, ó, tá garantido para o vermelho. Aí tem que ver esses 2 aqui do lado. Esses 2 podem ser ocupados por esse vermelho aqui de baixo? Se ele crescesse 2 para cima, teria que ter os mesmos 2 para baixo para crescer, e ele não tem, né? Então, esse vermelho só pode ficar assim, ó, num retângulo pequeno. E aí esse grupo aqui, que tem um para cima e um para baixo já garantido, vai ganhar esses 2 para a direita também. Posso garantir lá para a esquerda que os mesmos 2 vão aparecer. Esse espaço aqui, se pertencesse ao grupo azul de baixo, teria que ter o mesmo equivalente lá do outro lado. Só que não tem, né? Então esse espaço só pode pertencer a essa bolinha azul de cima. Para que essa bolinha azul de cima pegue esse espaço e fique fechadinho aqui como está, ela vai ter que fazer simetricamente a mesma coisa lá do outro lado, né? Um quadradinho e fecha. Aí ajudou o meu quadradão aqui de baixo, porque se ele está fechado em cima, eu posso fechá-lo embaixo para ficar simétrico. Acaba que esse espaço aqui fica vazio, de modo que ele só pode ser ocupado por esse grupo azul aqui de baixo. Esse azul de cima não conseguiria, porque ele não tem o mesmo espaço para o outro lado. Então, para esse azul chegar lá, ele tem que crescer 1, 2, 3 casas para a esquerda. Para ficar simétrico, ele também tem que crescer 1, 2, 3 casas para a direita. Imprensou um pouco mais esse azul daqui, ó. Se ele usar essas 2 casas, ele não vai ficar centralizado no grupo, né? Então, para que esse azul fique centralizado? Se aqui está limitado a uma casa,
eu tenho que limitar o outro lado a uma casa também. E aí, feito isso, vai faltar pouquíssimo para a gente terminar, né? Porque olhando aqui para esse grupo azul, ele é o único que pode ocupar aquele espaço vazio lá em cima. Para fazer isso, ele teria que crescer para esquerda 1, 2, 3 casas e depois subir uma. Se é inversamente simétrico para o outro lado, ele vai crescer para a direita 1, 2, 3 casas e depois vai descer uma. Então ele só poderia ficar nesse formato aqui de hélice que a gente tem dito, né? E vai formar inclusive um helicóptero, vocês estão vendo aí. Então eu espero que vocês tenham acompanhado mais um aí e que estejam dominando esse jogo novo. Qualquer dúvida, estamos aí. Grande beijo, sabadão a gente coloca mais 2. Até lá!